Isso! Casarinho, povo, eu sou. Eu achei hoje muita emoção, cara. Fica vermelhinho. Fica corado. É junto ou separado? Ok? Esse é então o título da pequena reflexão, vamos dizer assim, que eu trouxe para vocês hoje. Fui pega meio de surpresa, porque a Thaís falou que não poderia vir, era o dia dela, na segunda-feira. E aí não deu tempo, a Fátima falou, não tem PowerPoint não? Eu falei, não. Ela só ficou sabendo na segunda também. Mas eu também estou gostando de falar e de fazer pequenos esquemas. A gente tem feito isso no estudo da mediunidade, tem sido de bom proveito para nós. Então, eu escolhi falar sobre esse tema, essa é a minha cola. Troca a luz aqui, já trocou, né? Vamos tentar com essa aqui nessa. Que quando tem o PowerPoint fica mais claro. Tá bom. Então, vocês têm ideia de como aconteceu com cada um dos que estão aqui? Nós estamos num grupo espiritualista, então, de alguma forma, recebemos um chamado espiritual para estar aqui. Não é verdade? Muitos vieram por motivos diversos, mas vieram em busca de algo que chamamos de espiritual. Você tem ideia de como você recebeu esse chamado espiritual? Tem ideia? O que aconteceu com você para você ouvir um chamado espiritual? Como é que é? A dor apertou. A dor apertou? O sapato apertou. Beleza. E para você? Exatamente, a dor apertou. A dor. Então, um dos motivos que nos traz aqui é a dor. E vocês entendem por que é a dor que nos trouxe a um trabalho espiritual? Entende, Simone? O que aconteceu comigo que eu vivi uma dor de tal forma que eu vim buscar uma assistência espiritual? Eu vivia o dia a dia sem conexão com nada. Sim. Então nós viemos. E como vocês acham que vocês responderam a esse chamado? Tem uma hora que ele aconteceu dentro de nós, não tem? Você falou, vim aqui no sábado. Foi você? Não, foi a moça que estava aqui. Você. Você que veio no sábado. Como é que... É recente. Vamos pegar uma coisa bem fresquinha, que o Rodrigo já faz anos. Tá ali, o chamado tá no ouvido dele, mas até hoje não escutou direito, não. Finge morto. Não é mesmo? Como é que foi que você chegou aqui? Pode dizer Mas eu para acho nós? que é isso mesmo, por causa da dor e aí uma forma de querer uma transformação. Eu não aguento mais, eu tenho que mudar minha situação. Muito bem trazido para nós. Então tem uma maneira de chegarmos aqui, vou apagar que eu vou escrever outra coisa. Tem uma maneira de nós chegarmos que é atendendo esse chamado espiritual para poder resolver algo que nós estamos vivendo na nossa vida, não é verdade? Uma coisa inusitada, a gente tem tanta coisa que eu nem me atrevo a pegar essa lista. Porque mesmo eu, ou cada um de vocês, não teve só um motivo. Na verdade, nós chegamos lá na superfície, estava entornando, e aí a gente falou, olha, eu preciso de um outro tipo de ajuda. Já procurei algumas coisas, já estive em alguns lugares,
mas não encontrei uma solução para essa causa da minha dor. Não é mais ou menos assim, Clarinha? Então, para nós entendermos isso, eu vou trazer uma questão que eu já falei aqui, mas vou retomar para nós de novo. Cada um de nós, quando encarna, recebe um plano de vida, tá bem? Um planejamento espiritual. Isso é claro para vocês? Todos nós viemos com um planejamento. Vocês se lembram do que está escrito no seu? Não? Ninguém? Hoje todo mundo vai sair daqui lembrando. Tem certeza? Eu vou usar uma compreensão. Vai não? Tem gente que não quer nem saber, né, gente? Aí também não tem jeito. Mas pensa bem, eu vou usar uma compreensão que é semelhante à doutrina dos espíritos, mas não é compatível. Vou usar a compreensão do guia do Petworth, que muitas pessoas já conhecem hoje. Ele diz o seguinte, que ao desencarnar, estou eu bela aqui, vocês não ligam para os meus desenhos não, que eles são pobrinhos. Não tem cabelo, né? Desencarnada. Então estou eu aqui desencarnada. Ele diz que é quando nós desencarnamos que eu levo aqui o meu planozinho de vida que recebi na outra encarnação. E aí sou recebida por alguém de minha guiança espiritual para rever comigo o meu plano de vida, tá certo? É essa a compreensão. Com ele eu vou dizer assim, olha, esse ponto não deu nessa encarnação, esse aqui fiz bacana, deu certinho a formação que eu precisava, esse aqui por mais que eu tentasse também não deu, e aí ele fala, então tá, Lena, agora nós vamos fazer a programação seguinte, e coloca o primeiro item, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, e diz assim, se você trabalhar todos estes, você tem aqui 2 extras, para adiantar a encarnação. Percebe? Segundo ele, é assim que acontece. E aí vou para o refazimento espiritual. Então tem lá o refazimento. E depois encarno novamente. Compreenderam isso? Fica fácil de entender? Aqui estou mais bonita que na outra. Então, o que é o refazimento espiritual? Seria... A maioria de nós, nosso corpo espiritual, nosso perispírito, nosso corpo físico e perispírito, foi preparado para viver nessas condições aqui, deste planeta, em dimensão 3D, por 150 anos. Essa é a preparação. Nosso corpo físico, com todas as variáveis que temos nesse planeta, ele duraria 150. Quantos nós vivemos em média? E hoje já aumentou bastante. Aumentou tanto que eu estou vendo ali, a Neide já está com 126, a Ana 142, Lázaro está quase completando 150. Entendeu, Gilberto? Graças a Deus, vou não voltar mais. Não sei. Vamos ver se ele volta. Então, o que acontece? Eu desencarnando antes, certamente eu vivi dificuldades de nutrição e manutenção essencial de meus corpos. Então, ao desencarnar, para encarnar outra vez com um nível de consciência, eu preciso desse período de refazimento. Existem também encarnações compulsórias, você sabe disso também, né? Quem não conseguiu nem chegar lá para avaliar o plano de vida, volta com o mesmo plano. Nossa. Uai. Nós não falamos assim, orgulhosamente, o planeta Terra é uma escola? Não falamos isso? Então é uma escola onde você pode adiantar, olha aqui,
Pode ter, no seu programa vem até parte de adiantamento, ou ficar tão atrasado, tão comprometedor, eu vou explicar isso para vocês, que aí a alma vai embora. Posso explicar isso, Gilberto? Você vai entender bem. Vai que eu tenho aqui então meu programa de vida ainda nessa encarnação, não desencarnei ainda. E ele caminha e eu preciso trabalhar essa circunstância aqui, ó. Eu falo, o quê? Eu? Nem pensar. Eu quero outras coisas na minha vida. E saio do meu plano de vida de tal forma, por outros caminhos, que a minha alma, meu registro real, diz assim, eu não vou mais com você. Está muito distante do que foi planejado para nós. E, interrompe a encarnação. Vocês já viram isso? A pessoa faz um acidente, tem morte súbita, desencarna e vamos começar de novo. Aí, por exemplo, se ela chegou mais ou menos aqui, desconfiou que está ficando distante, vocês já viram aqueles momentos que você sofre um acidente, quase morre, ou faz uma enfermidade, e quase vai, e aí você desconfia que você... Gente, eu preciso melhorar tanto a minha vida. Nossa Senhora, eu estou deixando isso para trás, eu não posso fazer isso. Está lá no hospital todo engessado, quebrado, fala, quando eu sair daqui, mas eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Deus tem que me dar essa chance. Não é assim? Foi assim, Carinho? Olha o que deu. Casou com o Gustavo logo depois. Dançou não. Mega cena. Pois é, foi mais feliz, não foi, Karine? Posso contar a sua história só para exemplificar? Karine vinha na vida bem atribulada, namorando esse rapaz lindo aí. Aí terminaram o namoro. Aí vai um para um lado, para o outro, Karine resolve ir para a vida. Um belo dia, ela atravessa contorno, todo dia que eu passava lá, eu olhava, sabe ali depois da Prudente, aquela curvinha, toda torcida, aquele negocinho que tem lá para segurar para ninguém ir pro outro lado, ela passou pro lado de lá. Bateu no carro que vinha descendo, foi assim, cara, quase morreu, quase perdeu a visão, não foi, Gustavo? Lá deitadinho, fui lá visitar, né, gente? Fui lá, cheguei lá, falei, não tem que consertar a minha vida. Vou fazer o percurso de volta. Tenho que casar com o Gustavo. Vocês estão rindo? Isso é verdade? É verdade. Tem testemunha. Casaram, estão cumprindo um plano de vida. Vou te falar, o plano de vida deles não foi fácil, não é. Mas estão aí. Não foi? E começou assim. Nós voltamos. Eu falei, ai meu Deus. Agora nós vamos casar. Eu falei, nossa. É o plano de vida. É verdade. Aí o que acontece? Voltou para o plano de vida com todas as dificuldades. Quando a gente faz isso, a espiritualidade fala, graças a Deus, começa a nos ajudar, nos dá mais força para voltar para Ele. E muitas pessoas que tiveram essa experiência, e tem, todos nós temos, pega de novo o fio da meada, posso contar a sua história, é a mesma. E aí chega a estar mais próximo do seu planejamento, com mais energia, com mais força vital, para poder dar o caminho naquele plano que recebeu, que foi preparado tão carinhosamente pela espiritualidade, entenderam? E aí sim, quando desencarnar, vai falar assim, bem que a Lena falou, voltei para o meu planejamento de vida, agora eu estou dando sentido à minha vida, seja ela qual for. Nós somos humanos, não somos perfeitos, não é verdade? Temos muitas e muitas viagens aqui na escola para poder aprender coisas. Não é numa encarnação, como o Lázaro falou, que ele vai sair daqui limpinho, de asas, e nunca mais voltar para o
plano, não é não? Então, planejamento de vida, refazimento, nova encarnação, ok? É esse o propósito. Quando nós recebemos um planejamento de vida, nós precisamos então ser acolhidos. Quando a gente nascemos criança, não é verdade? E aí a gente tem os dois guias espirituais que Deus entendeu que seria bom para nós. Quem que é? Pai e mãe. O pai e a mãe. Tá certo? Cada um deles faz a sua contribuição para nós. E aí nós vamos, esses são os primeiros que vão dar a informação necessária para nós. E aí eles são quem aceita nos educar. Seja como for, ele pode, no planejamento dele que recebe uma criança, cumprir com todo o programa ou não. Ela também pode cumprir com todo o programa ou não. Mas ela já está na vida, por ela mesma. E quem encarna aqui, ó, é um ser espiritual. Ele tem toda a capacidade de sobreviver nessa vida e já tem aqui na mãozinha dele o plano de vida dele. Olha que coisa maravilhosa. Vocês sabem como é que as meninas nascem com todos os óvulos que elas têm desde o útero da mamãe? Essa menina aqui encarnou, quando encarnou, herdou, gerou lá na barriga da mamãe, que herdou da avó dessa menina, que herdou da bisavó, os óvulos que ela tem na vida. Então, quando geramos uma criança, quando essa mãe gerou essa criança, ela já estava com ela pela vida inteira. Olha que herança! Por isso nós nascemos em egrégoras familiares, em sistemas familiares, que tem tudo a ver com o que eu preciso, não tem interesse errado. Você achou que tinha? Viemos com pai e mãe certinho para que aqui nós possamos trabalhar o nosso planejamento, seja ele qual for. São essas as condições adequadas para que a gente se desenvolva um adulto saudável. Como somos? Daí a música. Para a gente aceitar esse plano, eles encarnam em diversas condições. E aí vem um plano. Eles possam entender que esse refazimento também, nessa outra perspectiva de você estar em condição de aceitar aquilo, ou é imposto esse plano? Não é imposto, você fica aceitando. Não, esse plano não é imposto. Às vezes você não tem Ele é condição, menos do que... Ele é suportável por você. Ninguém aqui, ó, quem tem despertamento espiritual, quem tem chamamento espiritual, tem consciência de que tem plano. Se veio até aqui, se vocês estão aqui, sabem que realmente vocês receberam e têm na consciência, num lugar não acessível para você até agora, do que se trata o seu plano de vida. Percebe? Quais são as coisas que eu vim desenvolver aqui, vim solucionar de minhas encarnações passadas, gente? Tem vários e vários compromissos aqui, ó, que precisam ser trabalhados nessa. Quem faz esse planejamento é a hierarquia espiritual. Sabe exatamente o que eu preciso. E é de comum acordo que eu recebo isso. E é menos, não é nada constrangedor. Jesus disse para nós no Evangelho que o fardo é leve. O planejamento é leve. Todo planejamento que qualquer um de nós aqui recebeu é fácil de cumprir. Só não cumpro porque nasce junto comigo um sujeito que vai se desenvolvendo, que se chama ego. E que daqui a pouco passa a se chamar egão. O culto à minha vontade própria. E essa aqui é a minha vontade de evoluir, de melhorar,
recebida na vontade de Deus para mim. E esse aqui, ó, o único empecilho que nós temos de cumprir a vontade de Deus para mim é o empecilho da minha vontade própria. Este é o empecilho. Porque chega aqui eu fico deslumbrada. Eu não me lembro dos compromissos que fiz por conta dessas coisas acumuladas e que a encarnação, ela me faz de novo entrar em contato com energias muito densas, compatíveis com minha parte ainda instintiva e animal. Aí eu esqueço da elevação espiritual. Por isso vocês vieram aqui, por um chamado espiritual. E não foi mental. Não foi a mente, ou o ego, ou a personalidade, o nome que vocês quiserem dar, que trouxeram vocês aqui. Ô Lena, e no caso quando esse pai e essa mãe são substituídos por terceiros? Doação, por exemplo? Pertence, não tem coincidência, tem deusidência, vontade de Deus para mim. Ele diz, você vai nascer biologicamente destes e ser educado e criado por estes. Isso é definido aqui, ó, no meu passado. É ajuste. Porque tudo isso é regido por uma coisa bonita que todos nós adoramos e vivemos felizes com ela, chamada lei. Esse é só isso. Porque, gente, existe uma lei que rege todo esse processo para mim. Toda a minha existência, a existência do nosso sistema espiritual, o sistema, o universo como um todo. Essa lei, regida pela hierarquia espiritual, comanda todo esse processo aqui. E se eu tiver que nascer destes e viver com estes, ser educado com estes, ou nem ter educação, não receber educação de pai e mãe, tá onde, gente? No planejamento que condiz com a lei. Pode ser que a mãe morra, que o pai morra, que essa mãe é louca, que esse aqui é doente. Pode ser que essa criança seja um grande educador para cá, também existe essa variável. Eu não sei, nós não sabemos. Nenhum de nós é capaz de ler, às vezes, o próprio plano que dirá o do outro. Eu sei lá o que aconteceu antes com vocês. Para eu dizer assim, ó, você prestando atenção em você vai saber exatamente ou qual que é a direção do seu plano de vida. Mas é você. Alguma dúvida? A relação dos 150 anos que o corpo vive, qual é a relação dele com o refazimento Você pulou, né? Oi? Você pulou. O refazimento é o seguinte. Não, o refazimento eu entendi. É que você falou mais cedo sobre Os 150 anos, eu vou desencarnar bem antes. Então, eu ainda tenho energia vital para ser consumida. Não foi possível. Tem gente que tem planejamento de viver 80 anos. Distanciou tanto do planejamento, do plano de vida dela, que ela fez um acidente, tem 20 anos que está em coma. Essa pessoa vai esgotar essa energia vital até chegar na data dela de desencarnar. É real. Entenderam? Sim. Ou, então, quando o refazimento para cumprir esse plano, você precisa rever algumas circunstâncias que você adiantou aqui no outro plano. Às vezes eu preciso aprender alguma coisa sobre eu mesma, ainda lá, para voltar de uma forma mais fortalecida para trabalhar aqui. Isso é que eu chamei de refazimento. Esse 150 anos está unido o tempo que eu vivo aqui, mais Não, isso não é uma regra geral. Tem espírito que tem planejamento de ficar 20 dias, 20 horas, 1 minuto, de nem nascer. E está no planejamento. Vocês viram isso na história do Ícaro? O que
Não, porque você colocou há pouco a questão da nutrição que a gente recebe para viver em tese 150 anos. Isso. Agora que a gente fala de nutrição, é nutrição no sentido Nutrição amplo, né? espiritual. Nutrição espiritual. E por infrações à própria lei, que eu vou me esvaindo dessa nutrição. Isso. Entenderam? Essa é uma questão que a gente vem falando várias vezes aqui, por isso eu falei mais rápido. Deu para entender, Wesley? Entendi. Poder ir à frente, então? Então vamos olhar de novo para o planejamento de vida. Eu falei que vocês todos saberiam mais ou menos o que vocês vieram fazer aqui, não falei? Então tá. Então estão todos encarnados com um planozinho na mão? Estou aqui tentando ler. Como que eu vou saber quais são os meus compromissos nessa vida? O que eu vim fazer aqui? Essa é uma pergunta que todos nós fazemos em algum momento. Já fez, Luciana, essa pergunta? Várias vezes. O que eu vim fazer aqui? Às vezes a gente pergunta até na família: quem me colocou nessa família? Quem, gente, que te colocou lá? Você mesmo. Autorresponsabilidade. Foi eu que construí meu plano de vida. Foi eu que compliquei aqui atrás. Não tem nada errado. Eu estou vivendo hoje o que eu verdadeiramente semeei para mim, de verdade. Então eu sei o que vai acontecer comigo daqui 20 anos. Se eu prestar atenção em mim, eu sei. Porque isso é de acordo com o que eu penso e crio para mim mesma. Então eu vou saber qual que é a minha criação. Nós é que somos bobinhos e pensamos uma coisa e acreditamos que vai acontecer outra. Isso chama ilusão. E vivemos com Maia dançando para nós os 7 véus da ilusão. Vocês conhecem a história de Maia? Deixa eu ver se eu tenho tempo de contar. Minha irmã foi ao mercado, ela ia semanalmente. E pegava um táxi para vir para casa, não era nem Uber. Aí entrou no táxi, ela falou: o senhor está agitado, vai com calma. Eu falei: mas a senhora não sabe como é que a minha vida está. Ela falou: minha irmã é muito rezadeira. Ela falou: moço, pede a Deus para ajudar, eu vou pedir a Deus para ajudar o senhor. Aí ele falou assim: olha, eu vinha num casamento, mas eu conheci uma moça, fiquei enlouquecido por ela. Aí agora ela está falando que está grávida de mim. E meus colegas falam para mim que é um golpe. Eu não sei o que fazer. Aí ela falou: moça, essa aí, Maia dançou para o senhor. Ele falou: como é que é? Ele viu para trás, mostrou, bateu o carro. Maia dançou para mim. Ela falou: desculpa, eu vou explicar. Eu tinha contado essa história para ela por uma semana. Ela falou: Maia é a deusa da ilusão. Ela vem e lança o primeiro véu, aí a gente se embala naquilo. Aí põe mais um véu e a gente vai. E o terceiro, e o quarto. Quando manda os 7 véus, já não enxerga nada. O mercado até na minha casa, que é no Prado, é perto. Acabou o tempo. Ela falou: nossa, minha senhora, eu nem preciso cobrar da senhora, porque essa história de Maia resolveu. Então são as nossas ilusões. Poucos de nós vivem na verdade, na realidade. A coisa é ruim, preta, vermelha, azul marinho, e a gente fala: ai gente, que dia lindo. Na verdade, cadê aquela imagem, Fátima? Fátima tá aí? Aquela imagem que a gente trouxe, que você refez para mim. Aquela de hoje? Depois eu vou pôr ela aqui. Mas a nossa imagem idealizada e o esforço que a gente faz para sustentar aquilo. Porque aquilo não é real. Não é verdade? Não é? Então tá. Vamos então conhecer o que eu vim fazer aqui. Eu prometi para vocês que todos saberiam. Simples.
com o que eu tenho mais dificuldades. Lista isso para você. Pensa que isso é só para o seu conhecimento, ninguém vai saber. Faça isso escrito. Coloque tudo que te incomoda na vida. Aquela coisa que aparentemente é mais insignificante. O risinho do fulano. Não é? O tom da blusa que ela está usando. Aquele companheiro ou companheira que eu escolhi, meu pai, minha mãe, o vizinho então paga metade desse cargo aqui. Transferimos, não é verdade? Então aqui tem a minha lista do que é que eu tenho maior dificuldade. Gente, se eu tenho maior dificuldade, meu plano de vida é fazer o quê? Ai, adoro essa parte. Transformação. Meu plano de vida é transformar todas as minhas dificuldades em algo positivo com o qual eu vou resgatar minhas dificuldades. Vocês olha como é difícil ouvir isso. Por que vocês riem tanto? Olha como que é difícil. Todo mundo já sabe qual que é o plano de vida. Parte do seu plano de vida está aqui, ó, grande parte dele. Agora a notícia boa. Tem a notícia boa. Lista também todas as suas virtudes, seus dons, suas facilidades. Dons, virtudes, ok? Faz uma lista delas. O papel não vai caber. Beleza. Depois de listar, você vai ver quais são os seus conselheiros, de onde vem a energia, a força para você trabalhar o seu caminho de autotransformação. Pronto. Alguém tem alguma dúvida? Não disse para vocês que vocês saberiam 90% de seu plano de vida? Fácil, fácil. Eu tenho muita dificuldade de lidar com dinheiro. Não é verdade? Eu sempre gasto mais do que eu tenho. Põe aqui, ó. Qual que é o meu planejamento de vida? Me educar com relação à energia do dinheiro. Eu tenho muita irritação com pessoas. Não gosto de convivência, de intimidade. O que eu vim fazer nessa vida? Conviver. Aprender uma convivência saudável e pacífica. Trabalho de autotransformação. Tá no meu plano de vida, porque tudo veio pontuadinho para poder eu fazer algo melhor e passar adiante. Ao silêncio. Não é verdade, Lázaro? Olha, quando você falou em transformação, que eu falei que todo mundo achou, é pelo seguinte, eu assisto a dois ensinamentos que no fundo é a mesma coisa, porém que diferente. Você está dando de uma maneira, e na casa que eu frequento segunda-feira, como é de Kardec, é uma maneira diferente. Sem dúvida. Então, isso aí, outro dia o irmão falou para mim, você reza muito, você pede, mas às vezes essa pessoa não merece isso tudo. Não adianta você pedir, porque ela recebe dentro do merecimento e das necessidades. Sempre você está pedindo para quem mesmo? Para outra pessoa, não é? É, para outra pessoa. Olha, gente, se nós dermos conta de cumprir o nosso plano, reza primeiro por você, muito, para você dar conta de trabalhar, porque, gente, é serviço demais para uma encarnação. Ô, Helena, é o seguinte, olha só, se nós estamos aqui, se nós estamos aqui, é porque nosso plano é viver em harmonia aqui na segunda-feira.
Se estamos aqui, não é por acaso, é obedecendo essa lei. Nós viemos aqui, cada um pela dor, pelo amor, mas nós temos que nos enfrentar na segunda-feira. Na quarta. Na quarta, perdão, na segunda-feira lá no outro lugar. Na quarta-feira. Essa transformação que eu busco ali é dentro do meu lar. Sim, sei. Entende? Eu busco a minha transformação, mas eu quero trazer o outro. Isso não está certo, eu sei que não está certo. É verdade, que Isso bom. Não está certo. Que ótima consciência lá. Eu tenho consciência disso. Não adianta eu querer. Isso. Mas você como pode disse o irmão cada aí item. no primeiro mental, na primeira Sim. explicação, eu busco a pedir, eu chego a conversar, fecho a porta e converso com ele, me dá força. Sem Eu dúvida. preciso de força. Aí o irmão fala para mim, olha meu irmão, você está pedindo, mas você tem que saber das necessidades e do merecimento. Sim. Porque nem todos nós, nem às vezes eu tenho merecimento daquilo que eu estou pedindo. Sem dúvida, isso mesmo. Mas eu estou dizendo aqui, e até lembrei muito quando pensei nesse tema, de uma questão que o Gilberto trouxe, que a Juranda diz, faça sua reforma íntima. Eu me debatia no grupo espírita com essa ideia, que ninguém me dizia como. Percebe? Então ele fez a mesma pergunta para ela, como é que eu vou fazer isso? Isso é como. Como que eu vou então fazer com que ela se toque por alguma coisa e também mude? É eu fazer a minha mudança. Se eu fizer a minha, e aqui você vai trabalhar tudo que te incomoda nela, isso vai te ajudar bastante. E outro aspecto bacana da gente pensar, quando nós frequentamos o grupo espírita, que tem vários casais hoje presentes, e amigos, nós achamos que o que eu entendi que a Lena falou, é o mesmo que o outro entendeu que a Lena falou, e que o outro, e que o outro. É engano de vocês. Ninguém entendeu a mesma coisa. Porque cada um tem um nível de percepção e de consciência diferente do outro, como as nossas digitais. E o que esse entendeu, o que eu falei que tocou na consciência desse é específico deste. E desse também. E enquanto eu estou falando, tem uma voz lá dentro de vocês, batendo boca com o que nós estamos conversando aqui. E dizendo, isso acontece comigo, eu vejo isso com não sei quem. O tempo inteiro. Está falando dentro da sua cabeça. Isso te impede de absorver, às vezes, o essencial. Você vai ficar num nível de consciência limitado. Vocês têm consciência disso? Nós só vamos absorver o que encaixa com o meu nível de compreensão. Fora disso, não entra. Então, às vezes, eu quero muito que ela entenda, que ela pense naquilo. Não vai funcionar, porque o nível de consciência dela ainda não se abriu para esse tipo de compreensão. É da lei. Vai esperar um pouco, o tempo dela, a evolução dela, o processo dela. Eu não sou melhor do que ela. Mas neste aspecto eu me abri para receber. Ela está se abrindo. Vocês todos estão aqui para fazer uma abertura. Compreendem? Bolena, a minha dificuldade é compreender que eu necessito fazer essa transformação e identificar os momentos nos quais eu preciso realmente agir dentro dessa autotransformação. Porque às vezes a situação vem e eu só percebo depois que eu poderia ter feito diferente, entende? Então essa consciência de que eu é que preciso mudar e não o outro, porque eu já sei os defeitos do outro, cores sorteado, né? Sei. Então, a consciência dessa autotransformação é que eu acho que tenho dificuldade. Tá, eu vou te mostrar aqui mais ou menos, tá? Depois a gente pode falar mais sobre isso. Você tem toda a razão, Patrícia. O processo é esse mesmo. Eu disse que, então, para
Esse é um planejamento de autotransformação, porque eu já vim com defeitos, vamos dizer assim, com causas para solucionar. Tá claro isso agora? E aí eu preciso pegar tudo aquilo que eu listei, com toda a ajuda de meus dons e virtudes, para trabalhar no meu processo de autotransformação, não é? Vamos dizer o que significa essa palavra então. Auto quer dizer o quê? Própria transformação. E trans? Trans quer dizer? Passar além, o que mais? Mudança. Sempre, mudança. Não é assim? Trans quer dizer mudança e forma. Aquilo que eu já constituí, não é? Pensamento também tem forma, forma pensamento. Sentimento tem forma. E ação? Ação eu posso traduzir com atitude. Atitude, movimento. O guia tem uma frase simples que eu amo. A vida é movimento. Não para nunca. Nunca. Na verdade, a hora que eu acabei de falar nunca já acabou, já estou no outro nunca. Fala. A vida é movimento. Ok? Então o movimento é autotransformação, mudança da forma e da atitude para cada coisa, Patrícia. Cada coisa que você descobriu só depois que não foi saudável para você, você ampliou o seu nível de consciência. Consciência, tá bem? Se aqui você não tinha nível de consciência daquela questão, quando você, mesmo depois, você já assumiu um grauzinho nela. E vai acontecendo, não desista. Cada vez que você, mesmo de novo, aí daí a pouco você começa a falar, você já começa a entender que você já está repetindo. Porque nós vivemos de uma repetição infindável de atitudes. E de ações, e de pensamentos, e de sentimentos. Quando eu começo a perceber, no meio da frase eu já mudo, aí eu já estou com maior nível de consciência. E o que muda a nossa história é o meu nível de consciência sobre eu mesma. Gente, olha que beleza que a lei nos fornece. Não é sobre ninguém nem nada, é sobre eu. Não está pedindo nada para você fazer esforço nenhum de decodificar sistema nenhum que você não tenha conhecimento. É sobre você mesmo. Então, isso tudo, se nós empregarmos, pensa bem, 30 minutos, na verdade o guia pede 5, 10, 15, né? Você começa com 5. 5 minutos de auto-observação, de anotação diária, que nós chamamos de revisão diária, de sua própria conduta, daquela lista de o que me incomodou no dia de hoje, o que eu posso fazer diferente depois, percebe? Trabalho íntimo, não tem como fazer mudança na vida se eu não encarar um processo trans. E eu disse para o Anderson, olha, tem coisa polêmica demais que a gente pode abrir. Nós estamos vivendo, no nosso mundo atual, o momento trans. Que é o momento mudança. É tão trans que nós estamos aí aborrecidos alguns, vibrando alguns, e outros sem entender o que é trans. Da sexualidade. Não é verdade? O que você é? Trans. Como é que é? Trans. O que você está fazendo? Mudança. Nem
pai. E é verdade. Quando eu era adolescente, há 40 anos atrás, mas é poucos. Eu também vivi um momento trans. Sabe qual? Quando eu tinha mais ou menos 15, 16 anos, as pessoas em torno de mim começaram a ter contato sexual com a mais jovem. E aí, quando isso caía na língua do povo, como que essa pessoa era vista? Perdeu. Se perdeu. Se perdeu. Não é verdade? Essa ali é isso, aquilo, eu poderia falar esses nomes chulos, mas não precisa. Mas ela é isso e aquilo outro. Minha mãe não deixava a gente conversar mais com aquela pessoa porque ela tinha tido contato sexual com o namorado. O rapaz atrapalhou ela. O rapaz atrapalhou ela não atrapalhou ninguém. Eu estava vivendo um momento trans. Hoje ninguém mais fala disso. Ninguém mais quer saber se alguém se é ou se não é. As mães levam as filhas ao ginecologista, ensinam. Vai preparando, Gustavo. Aquele camisinho linda daquele jeito. O que acontece? A gente leva ao ginecologista, educa, não é a tarefa dos pais, para que ela faça pelo momento trans dela tranquilo. A cara, Rodrigo. Ele está passando por um momento trans. Rodrigo, ele já passou. Ele já passou. Você já passou, bobão. Gente, é muito mais. É muito mais do que nós pensamos. Sabe por quê? As mudanças vieram porque são diferentes da maneira de eu pensar. Tudo que eu condeno, que faz parte daquela minha lista, com as quais eu tenho dificuldades, porque não cabe nessa caixinha pequenininha que é o meu cérebro. Não cabe. E se não cabe, eu acho que aquilo está errado. Está fora. Eu não vejo na minha vida como as coisas estão mudando. O país está mudando, a África está mudando, a sexualidade está mudando, a relação afetiva está mudando, os conceitos físicos estão mudando. Não é verdade? Eu posso ser uma menina de identidade masculina. Eu posso ter uma identidade com outros processos que não são vistos, nem eu sei dizer. Eu estou tendo uma aulinha com alguns companheiros para aprender direitinho o que é, porque isso não faz parte do meu aprendizado anterior. Recebo adolescentes no consultório, Helena. Hoje ela falou, como é que é? Amor. Esqueci. Aí uma falou pra mim, não, aí a gente foi, não aconteceu nada não, só a gente estava fazendo um 6 é par. Eu falei, como é que é? Não, me explica, eu contei isso pra vocês. Falei, gente, abre, porque se você não abrir, você não vai entender nada, não vai transformar nada. 6 é par. 6 colegas aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, já dá para viver um 6 é par. O que é isso? Cada hora com um par, querido. A música. Olha aqui pra Bahia. Você contou aqui pra Bahia. Esse não dá nada, mas o nosso tempo está acabando. Por quê? Porque eu não quero encarar a transformação. Eu quero que as coisas sejam do jeito que eu imagino. Gente, eu tenho 60 anos, eu estou caducando. Eu preciso que a mocinha lá me diga, me explique, como é que é beijo triplo? Esse eu não sei. Eu nem posso imaginar como é que pode beijar 2 bocas com uma só. Ela fala, se for me explicar. Não é? Essa não sabia bem não. Não? Não. Você é mais caduco que eu. Eu também sei que tem meus filhos, não. Ela tem que aprender isso aí. Aqui, olha.
Comece o seu trabalho o seu trabalho de transformação. Seus conceitos, mesmo vocês jovens, caducaram, gente. Esses meninos novos estão